semana retrasada, faz já um tempinho já, minha mãe me pediu um favor. Sabe aquele típico favor de mãe que toda mãe pede ao seu filho, independente da idade, independente do estado civil, independente da geografia. Você pode estar no Japão, a sua mãe vai te pedir um favor como esse. Quem é mãe aqui? Você mesmo, mamãe. É você mesmo que pede esse tipo de favor. Minha mãe falou assim: Alex, faz um favor para mim. Vai lá na dona Lúcia, que é a costureira lá da rua. Eu encomendei 2 pijamas, um para o Felipe e um para a Rafaela. Vovó babona é assim. E lá fui eu, lá fui eu, na minha missão, dada pela minha mãe. Cumpri isso, mesmo homem casado, velho, com 2 filhos. Mas fui lá, fui honrar a mãe, honrar pai e mãe. Cheguei lá, eu anunciei meu propósito, falei: olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para a dona Lúcia, falei: olha, a minha mãe, ela encomendou 2 pijamas com a senhora e eu vim retirar. E embora eu seja muito famoso, na minha cabeça, eu sei que talvez você não me conheça, mas na minha cabeça, se você lembrar alguns domingos atrás, eu já cantei no Maracanã. Claro, era dentro do banheiro, mas na minha cabeça era o Maracanã lotado, cheio. Tem um avião com meu nome, Alex Amaral e banda. Você vai lembrar, qualquer coisa, vai lá no nosso canal que a mensagem já está lá no canal disponível. Mas embora sendo muito famoso, na minha cabeça, a dona Lúcia não me reconheceu. Ela fez aquela cara de: e aí, quem é você? Que pijama? Foi aí que eu tive que colocar em prática aquela tática que todo filho ele desenvolve quando vai cumprir esse tipo de missão para a mãe, que é você descrever a sua própria mãe para uma pessoa que você fala: será que ela conhece mesmo? Será que ela vai lembrar? Aí eu falei: a minha mãe é uma senhora baixinha, cabelo curto, loiro. Ela sempre está andando aqui na frente, sempre. Todos os dias ela passa aqui na frente. Com certeza a senhora já conhece ela. Aí ela fez assim: ah, lembrei. Você é filho da Marli. De maneira surpreendente. Parece que a Bíblia, utilizar o termo bíblico, né? Parece que escamas caíram dos olhos dela. Ela olhou para mim e falou: você é o filho da Marli. Ela não só lembrou da minha mãe, não só reconheceu a minha mãe, mas também me reconheceu de uma maneira surpreendente. E eu te faço uma pergunta agora: você já percebeu que para nós termos acesso a algumas pessoas e a alguns lugares, tanto algumas pessoas quanto alguns lugares, você já percebeu que é necessário nós termos algum tipo de credencial? Num show, não sei se já foi em um show, num teatro, num cinema, é necessário alguma coisa que comprove, que valide que você é você. Você tem que estar lá com o seu RG, você tem que ter a certidão de nascimento, a certidão de casamento. Já percebeu que você tem que ir no cartório para você receber um carimbo, para você provar que você é você? Uma credencial. E para muitos lugares que nós vamos, e para muitas pessoas que nós tratamos, é necessário. Não basta ser o Alex, não basta ser você, é necessário de algo que fale: essa pessoa é a pessoa. Ou então essa pessoa está habilitada, está liberada para poder entrar, está liberada para poder curtir, enfim. Nessa noite eu desejo falar de um tipo de credencial que todo cristão deve ter, ou pelo menos se você não tem, esse deve ser o seu desejo a partir dessa noite. Por isso vamos, a Bíblia aberta, Colossenses capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo de número 16 apenas, ok? Diz o seguinte, Colossenses 3, versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vamos ler novamente, só para ficar guardado na nossa memória, que vai ser só um versículo hoje. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Amém? Feche seus olhos, não a sua Bíblia. Vamos orar? Pedir para que Deus fale conosco nesse momento da palavra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Deus por estarmos aqui na sua casa. Obrigado pelo rico privilégio, pela rica oportunidade, ó Deus, que é poder ouvir a sua voz.
que é descansar, ó Deus, que é nos debruçarmos na Tua palavra. Te pedimos, Deus, fala conosco nessa noite. Fala com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Vá de encontro às nossas necessidades, aquilo que o nosso coração, ó Pai, necessita ouvir. Não aquilo que nós queremos ouvir. Porque às vezes aquilo que nós queremos ouvir, Deus, só é para afagar o nosso ego, mas não, nós queremos ouvir, ó Pai. Esse é o nosso desejo de verdade, ouvir o que nós precisamos ouvir. Se for necessário, Deus, consolar, que o Senhor console. Se for necessário que o Senhor orientar, que o Senhor oriente. Se for necessário, Deus, o confronto, que o Senhor nos confronte. Mas que nessa noite, Deus, os nossos ouvidos possam estar abertos, o nosso coração possa estar receptivo, ó Deus, à Tua palavra. Que de mim mesmo, ó Deus, eu não fale nada, mas que eu possa ser apenas um instrumento nas Tuas mãos. E que o Senhor, ó Deus, fale com a Tua igreja, fale com a Tua casa, Pai, porque é isso que nós desejamos, é isso, ó Deus, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só toma cuidado aí para não apertar nenhum botão aqui. A luz estava piscando aqui. Essas luzes às vezes têm vida própria. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos continuar nesse texto. Colossenses 3,16. Eu quero dar ênfase só a uma parte desse versículo, até porque no próximo culto, não serei eu que vou estar ministrando, mas é basicamente o tema do próximo culto e eu não quero avançar a largada aqui. Eu quero me ater apenas ao meu texto. Chega a ser até um pouco impressionante, como em pouco tempo que o cristianismo havia surgido, em pouco tempo que as igrejas estavam sendo plantadas, nos primeiros dias a igreja de Cristo já teve que suportar uma enormidade de ataques e perseguições. Nos seus primeiros dias a igreja de Cristo sofreu diversos ataques, diversas perseguições, e nós temos a palavra de Deus para atestar isso a nós, e nós temos também a história nos diz isso e nos informa isso. Se você for ler todo o Novo Testamento, se você ainda não fez isso, vai perceber que a grande maioria das cartas que nós temos aqui, foram cartas que surgiram com um propósito justamente de incentivar os irmãos em meio às perseguições, ou de tratar a igreja contra ataques que ela estava sofrendo. Cartas como 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, 2 de Pedro, 1 de João, Judas, a famosa carta aos Gálatas, as igrejas lá no Apocalipse, as igrejas que são citadas lá como da cidade de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e de Tiatira, são exemplos vívidos de como a igreja de Deus, a igreja de Cristo sofreu ataques logo nos seus primeiros anos de vida, nos seus primeiros anos de caminhada, de surgimento. A carta de Colossenses também é um documento que testemunha isso. O responsável pela igreja de Colosso, a cidade de onde essa carta foi endereçada, o responsável da igreja não foi Paulo, não foi o grande apóstolo Paulo que plantou essa igreja. Igreja não abre, quem abre é a empresa, com CNPJ e tudo e tal. Igreja nasce, igreja é plantada. Quem é o responsável por plantar a igreja em Colossos é Epáfras, um colaborador de Paulo. Esse mesmo Epáfras, é um nome bonito para se dar para o seu filho, olha aí, Júlio. Foi Samuel, né? Poderia ser Epáfras. É um nome muito bonito, olha, chamativo. Você que gosta, né, de um nome diferentão, tá aí, tá bom? Esse mesmo Epáfras foi visitar o apóstolo Paulo, levando boas notícias. Paulo estava preso nesse período que ele escreve a carta aos Colossenses, levando tanto boas notícias da igreja de Colossos. Olha, está acontecendo bastante coisa, tanto que Paulo ele inicia a carta elogiando a fé dos colossenses, mas também Epáfras ele traz algumas notícias que requerem uma atenção especial. E quais notícias eram essas? Além da perseguição mesmo, de prender, de arrastar, Paulo era um dos responsáveis antes de se converter, de prender os cristãos, de arrastar os cristãos dentro das suas próprias casas, de lançar os cristãos nos coliseus, de matar cristão, fora toda essa perseguição que eles enfrentavam por parte do Império Romano e por parte do judaísmo da época, dos judeus, havia se infiltrado nessa igreja, na igreja de Colossos, falsos mestres, que estavam ensinando
falsos ensinos. Por um lado, olha só, essa igreja estava enfrentando perseguição de Roma, perseguição dos judeus, e agora se infiltrou dentro da igreja alguns falsos mestres. E não pense você que era apenas um tipo de heresia, um tipo de ensino errado. Havia pelo menos 2 tipos de ensinos errados dentro da igreja dos Colossenses, e essa é a notícia ruim que Epáfras leva para Paulo. Uma das notícias ali era o falso ensino dos judaizantes, que eles adentravam nas igrejas cristãs, e eles falavam assim: Jesus não é suficiente. Olha, aquilo que ele fez na cruz é bacana, é legal, em nenhum momento eles estão negando Jesus. E é a coisa difícil do falso ensino, porque tem voz de quem ama Jesus, tem fisionomia de quem ama Jesus, tem jeito de quem ama Jesus, mas lá dentro é mentira. Eles não negavam a Cristo, mas falavam assim: olha, vocês precisam crer em Jesus e no seu sacrifício, mas ainda assim cumprir com todas as leis do Antigo Testamento. A circuncisão, guardar os dias, as festas. Por parte, era isso. Pessoas que se infiltraram e falavam assim: Jesus não é suficiente não. Você quer ser salvo? Seja circuncidado, guarde o sábado, que você faça toda a ritualística que o Antigo Testamento, que a antiga lei fala. Como se Jesus não tivesse cumprido isso na sua vida. Por parte dos judaizantes. Da outra parte, eles também estavam sendo atacados por falsos mestres. A crescente seita gnóstica, que eles tinham uma ideia do seguinte: tudo que é sólido, tudo que eu posso tocar, inclusive eu mesmo, aqui meu corpo, é mal. Tudo isso é mal, a matéria é má. E eles supervalorizavam o espiritual, eles supervalorizavam aquilo que era metafísico. E eles diziam ter um conhecimento só deles, era uma seita, que somente aqueles que estavam dentro da seita, que cumpriam com as exigências dessa seita, somente esses poderiam ter um conhecimento, que era guardado a alguns, que esse conhecimento trazia salvação. Ou seja, tanto os judaizantes quanto os gnósticos que se infiltraram na igreja de Colosso, estavam atacando a verdade de Deus. A verdade de Deus estava sob ataque. Jesus já não era suficiente. Como eu disse, em nenhum momento eles estão negando Jesus. Em nenhum momento eles estão falando: esquece esse Jesus aí, faz do meu jeito. Não, eles falam isso, creia em Jesus. Mas não é suficiente, faça isso, mais isso, cumpra aquilo outro. E aí sim você pode alcançar a salvação. A verdade de Deus estava sob ataque. Entretanto, olhando para os nossos dias, infelizmente nós podemos constatar que nada mudou. A verdade de Deus ainda está sob ataque. Por aqueles que ridicularizam a Cristo, por aqueles que satirizam a Cristo, pelas ideologias partidárias, por pensadores tanto da internet quanto na televisão. A verdade de Deus continua sob ataque por meio de livros e teses de doutores, de professores em universidades. A verdade de Deus continua sob ataque por meio de governos, por poderosos e por pessoas comuns. A verdade de Deus continua sob ataque. A verdade de Deus continua ainda sendo atacada. Porém, assim como na igreja de Colosso, em outras cartas do Novo Testamento, não existe pior ataque à igreja, e eu digo a nossa igreja, a igreja do século 21. Não existe pior tipo de ataque que nós podemos receber do que um tipo de ataque que ele parte de dentro para fora. Não é um ataque que vem lá de fora que vai fazer a igreja se calar. São quase 2000 anos de cristianismo. A igreja enfrentou reis, imperadores, presidentes, ditadores. A igreja enfrentou leões em coliseus, enfrentou a espada, enfrentou a bala. E a igreja não se calou.
A igreja de Cristo não parou por isso. Não foram decretos, não foram leis que fizeram a igreja de Cristo parar. E também não vai ser. Porque o pior tipo de ataque que uma igreja ela pode receber, embora os ataques externos sejam dolorosos, sejam opressivos, embora os ataques externos às vezes façam com que igrejas como no Oriente você não possa se reunir assim em um prédio como esse, embora você às vezes tenha que se esconder numa caverna, a igreja continua lá, mas ataques que acontecem de dentro para fora são piores. Ensinos que surgem dentro da igreja, que não condizem com a palavra de Deus, são piores do que os ataques externos que a igreja pode sofrer. Você pode dar um Google na sua casa, eu até postei um print num dos status dos meus stories, mas como eu disse, eu sou muito famoso, talvez você nem me segue, mas se você dá um Google e procura como está a situação das igrejas na Europa, eu não vou nem falar da África, eu não vou nem falar de países muçulmanos, eu não vou nem falar da China, eu estou falando da Europa, lugar de onde surgiram grandes avivamentos, de onde surgiu George Whitefield, John Wesley, Charles Haddon Spurgeon, grandes homens de Deus. Veja como está o cristianismo hoje na Europa. Igrejas grandiosíssimas, de denominações tradicionais, estão virando livrarias, cervejarias, estão virando museus, grandes igrejas, sabe aquelas igrejas bonitas, tipo a igreja da Sé, sabe? Aquela igreja bonita, grandiosa, que você fala, meu Deus do céu, imagine quanto tempo foi para construir tudo isso. Igrejas assim, que em outrora pessoas encontravam-se com Jesus, essas igrejas estão se tornando baladas, raves, estão se tornando livrarias, estão se tornando museus. E se você se aprofundar um pouco mais nessa sua pesquisa breve, você vai ver que um dos motivos de isso acontecer é o surgimento lá no final do século XVIII, de uma teologia chamada teologia liberal, o liberalismo teológico, que de maneira resumida eles falam o seguinte: a palavra de Deus não tem autoridade, isso vira só um livro. Você fala que tem que seguir? Não, não tem não. E eles começam a inculcar isso na mente das pessoas. Não é tudo isso. Quem mexeu na Bíblia tem adulterações. Constantino colocou livros que ele queria. Lutero mexeu, liberalismo teológico. Vai tirando a autoridade que nós sabemos que a Bíblia tem. Dentre outros ensinos, eles colocavam coisas de outras religiões e de outras filosofias. Então era muito fácil você entrar numa igreja e ao invés de você ouvir um pastor, você ouvia um psicólogo, um psicanalista. Você ouvia qualquer coisa, menos a Bíblia. Esse tipo de ensino, ele também acabava enfatizando que algumas doutrinas centrais da nossa fé, como a Trindade, é mentira. Qual é o resultado disso? Igrejas fechando, igrejas dando espaço onde pessoas eram salvas, agora para pessoas se perderem. E isso não acontece somente na Europa. No Brasil nós também vemos hoje um movimento muito diferente do que nós vimos nos últimos anos. Nos últimos anos o protestantismo, o evangelicalismo, ele cresceu bastante. Tanto que o censo fala que em determinado tempo vai ter mais evangélicos do que católicos, sendo o Brasil um país católico. Mas o que você mais vê hoje em dia são essas aberrações nas igrejas. Nossos dias, com o avanço da tecnologia, o que nós mais vemos são novas revelações. Já ouviu algum vídeo assim? Você não sabe o que eu encontrei na Bíblia, a pessoa traz uma coisa mirabolante. Ninguém nunca viu. 2000 anos de pessoas estudando a palavra de Deus, só o fulano, naquele videozinho de 30 segundos, viu alguma coisa. São novas interpretações. Homens que dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado. Ah, não, aquilo que nós encontramos aqui serve para aquele momento, serve para aquelas pessoas, não para nós. Precisamos atualizar a Bíblia, precisamos de novos versículos, mexer ali. Não é isso que, do jeito que Paulo está falando aqui, pode machucar alguém, pode ferir alguém.
É o que nós vemos hoje nas igrejas. Pastores que demonstram passos e passos para você conseguir, para você adquirir, para você ser um vencedor e ter tudo aquilo que Jesus negou no deserto. Tudo que Jesus negou no deserto. Existem pastores que falam 5 passos para você conseguir a glória, a grandeza, exatamente tudo aquilo que Jesus falou. Não é a vontade do meu Pai. Pessoas que ensinam um evangelho sem cruz, um evangelho insosso, um evangelho sem Cristo. E o triste resultado disso tudo é que a igreja se torna apática. A igreja ela se torna infrutífera. A igreja se torna irrelevante. Ela perde a sua relevância. A igreja se torna apenas um clube de pessoas que vão, ouvem, se não ouvem, vão embora. Se não estão curtindo, vazam. Bom, se tem pessoas que falam aquilo que eu quero, fico. Se tem pessoas que eu gosto, eu até dou trela. Se não tem, a igreja se torna um clube qualquer. Você pode ter carteirinha de clubes melhores, viu? Você pode ter carteirinha de clubes que tem piscina, que tem sauna. Aqui não tem. Até porque aqui não é um clube, aqui é uma igreja. Agora, entenda que existe uma lógica por trás disso tudo. O resultado de um falso ensino, preste atenção, o resultado de um falso ensino sempre será o mesmo. Ou seja, será uma falsa vida cristã. O falso ensino gera falsos cristãos. Toda doutrina errada gera um modo de vida errado. Toda doutrina que não está calçada na palavra de Deus, todo ensinamento que não está calçado na palavra de Deus, toda palavra, toda mensagem, toda pregação que não está fundamentada na palavra de Deus, gera vida errada. E às vezes nos perguntamos, por que fulano às vezes ouve, compartilha tantas mensagens bonitas no seu Instagram, no seu Facebook e não muda? Porque tem se alimentado errado. Porque tem consumido coisas erradas. E você espera o quê? Uma vida diferente? Uma vida santa? Uma vida de acordo com a palavra de Deus? Que palavra de Deus? Em sua carta aos Colossenses, Paulo sabia o que estava em jogo. Paulo sabia daquilo que era tão difícil construir e daquilo que era tão fácil destruir. Ele sabia que essas heresias que estavam brotando por falsos pastores, por falsos mestres dentro da igreja, poderia destruir a igreja. E ele começa a agir rápido. Tanto que a carta aos Colossenses ela é bem curtinha, ela tem 4 capítulos, mas ela é muito profunda. Na sua casa você pode ouvir, coloca lá no Spotify, Bíblia Falada, procura Colossenses. Se tem preguiça de ler, pelo menos você ouve. Ou então lê na sua casa, 4 capítulos, rapidinho. E você vai perceber que é uma carta curta, mas muito profunda. Paulo, então, ele começa a agir. Ele começa a aplicar o antídoto. E de maneira bem resumida, nesses 4 capítulos a gente pode dividir 2 e 2. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo, ele começa a tratar de maneira muito teórica como combater o falso ensino. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala da superioridade de Cristo. Paulo ele fala da realidade que ele enfrenta em perseguições, em prisões, pelo seu apostolado, por ele pregar a palavra. Ora, se o evangelho não vale de nada, não tem efeito nenhum, por que a perseguição? Se o evangelho não é nada, por que ser perseguido? Paulo fala, está vendo, eu estou sendo perseguido. Isso só reforça que aquilo que eu estou falando é algo que confronta o mundo, é algo que vai na contramão do mundo, porque não é a vontade do mundo, é a vontade de Deus. E ele continua falando, e ele também acaba trazendo aos seus irmãos uma consciência melhor sobre essas seitas que estão adentrando na igreja de Colosso. Os 2 primeiros capítulos, Paulo corrige o falso ensino, ensinando a verdade de novo. Trazendo novamente aquilo que já foi falado por Epáfras, ensinando novamente as mesmas coisas que já foram faladas. É por isso que às vezes você vem à igreja e você fala, eu já ouvi sobre isso, mas eu vou ouvir de novo, é necessário,
porque o mundo nos bombardeia por todos os lados. Agora, nos 2 últimos capítulos, Paulo, ele sai um pouco da teoria e ele passa agora para a prática. Quem já tirou carta de motorista aqui? Quem já tirou carta de motorista? Não vou nem perguntar quem pagou o quebra. Não vou perguntar, não. Não vou perguntar. Mas você lembra que para tirar a carta, primeiro você passa por um exame teórico. Você vai aprender quais são as placas, o que significa cada placa, o que tem que fazer. Teoria, para só depois você vai para o carro mesmo. E quando você vai para o carro, você não vai para o carro de Fórmula 1. Você vai ali para o carro devagarzinho, andando, aprendendo o passo a passo. Paulo ele faz exatamente isso. Os 2 primeiros capítulos de Colossenses é teórico e os 2 últimos é prático. E Paulo ele traz uma gama de mandamentos apostólicos que refletem o ensinamento correto. Paulo ele fala aos maridos, Paulo ele fala às esposas, Paulo ele fala aos filhos, Paulo fala aos pais, fala aos servos. Paulo fala e ele nos dá diversos mandamentos. Só que para mim, particularmente para mim, o mandamento que é o cerne, que é o centro de tudo isso, é exatamente aquilo que nós encontramos no capítulo 3 e no versículo 16, o nosso texto dessa noite. Nosso texto, Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Para algumas pessoas, a palavra é apenas mais um visitante. Para outros, a palavra é como aquele amigo que você não vê há muito tempo. Você até tem algo ali, você fala, nossa, eu gosto daquele cara. Mas faz muito tempo que você não vê. E talvez ele aparece de vez em quando na sua casa, você fala, ô fulano, quanto tempo, que legal. Para alguns a palavra é isso. Alguns ainda possuem um contato um pouco maior, talvez um contato um pouco melhor com a palavra de Deus. Possui horário, possui data marcada. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na Vivendo Amor. Todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Data e horário marcado. Existem também aqueles que se encontram com a palavra apenas no final do mês, na ceia. Ai, na ceia, como eu gosto. Aí posta no Instagram, que culto maravilhoso, como é bom estar na presença do Senhor. Primeiro domingo, cadê a pessoa? Não aparece. Segundo domingo, terceiro domingo, não vem. Aí no 4º domingo, no último domingo, nossa, como é bom estar nesse lugar. Mentira! Deus está vendo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está vendo. Ou tem aqueles que se encontram com a palavra quinzenalmente. Fala, não posso muito. Ou fala assim, uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. E existem até mesmo aqueles que são mais devotados, que se encontram com a palavra diariamente, em seus devocionais, em seus estudos bíblicos. No entanto, o convite de Paulo vai além. O convite de Paulo não fala sobre um encontro diário com a palavra. A ordenança, o mandamento apostólico não fala sobre uma visita, uma vez ou outra. Só quando você está nos cultos. Somente quando o pastor pede para que você abra a Bíblia. Abre a Bíblia aí, Colossenses 3,16. Aí você tem um encontro com a palavra. Não. O mandamento apostólico de Paulo é: habite ricamente em vocês. A palavra de Cristo não deve ser apenas uma visita aos domingos em nossas vidas, mas ela deve habitar em nós. O termo aqui, habite, o termo no original tem a ideia de se sentir em casa. O termo no grego traz essa ideia, que a palavra se sinta em casa, em vocês. E Paulo ele não se contenta apenas na palavra habitando em nós. Paulo ele coloca algo que qualifica isso, ele aprofunda isso. A palavra não deve somente habitar em nós, a palavra deve habitar ricamente. Eu gosto muito de uma tradução bíblica chamada A Mensagem. Você que tem às vezes dificuldade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, te indico, leia na sua casa, procura lá no seu aplicativo de Bíblia, ou então vai na Conde de Sarzedas, que lá tem bastante. Procura assim a tradução chamada A Mensagem.
pastor norte-americano chamado Eugene Peterson. E a tradução, a mensagem, traduz esse texto de uma maneira muito bacana. Diz assim, eu acho que não tem aqui, mas abre aspas, mesmo texto, só que traduzido de outra forma, que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo, tenha ela todo o espaço da sua vida. Nós não estamos falando de liberarmos uma gaveta no nosso armário para a palavra de Deus. Nós não estamos falando de fazer uma cópia da chave de casa para quando precisar, numa emergência. Então a palavra de Deus pode entrar, talvez te socorrer, te ajudar. Não. Não estamos falando de preparar um quarto de visitas para a palavra de Deus, mas sim de moradia completa e restrita. A palavra de Cristo deve governar cada pensamento, cada gesto, cada atitude, cada ação nossa. Os nossos segredos mais profundos, os nossos desejos mais íntimos devem se encontrar com a palavra na sala do nosso coração. Por esses dias eu estava ouvindo um podcast do Brunão, da banda Morada, que ele falou de uma experiência de um grande homem de Deus, um homem cheio da unção, um pastor chamado Dan Duque. Não sei se você já ouviu sobre. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu acredito. Dan Duque disse, certa vez, que ele estava na casa dele e ele ouve alguém na porta. E ele vai até a porta. Quando Dan Duque chega na porta da casa dele, ele encontra um visitante, uma visita. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio diabo. Na porta do Dan Duque, na porta da casa dele, esperando Dan Duque abrir a porta. Ele olhou para o diabo e falou, só um minutinho. Ele voltou para dentro de casa. Quando ele entrou em casa, ele falou, Jesus, tem uma visita para o senhor aí. Quando ele voltou para a porta da casa dele, ele falou que não tinha mais ninguém. Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Quando a palavra de Cristo passa a habitar em nós, algumas coisas precisam ser diferentes. Eu me lembro de quando eu casei, tudo era muito diferente. Quem é casado aí? Quando você casou já percebeu, tudo mudou, é diferente. Não é a mesma coisa que você estar na casa da sua mãe, do seu pai. Agora você tem uma outra pessoa ali. Coisas que você não fazia, agora se torna obrigação. E coisas que você fazia, agora já não cabe mais, você não deve mais fazer. Existem pessoas que encontram até certa dificuldade de encontrar um equilíbrio. Ah não, mas eu vivi a minha vida toda acostumado com isso. Aí a esposa fala, não, mas aqui você não está na casa da sua mãe. Te vira. A esposa fala, mas o meu pai sempre falava e fazia isso. Aí o marido fala, mas eu não sou seu pai, eu sou seu marido. E existem pessoas que não conseguem, depois de tantos anos, encontrar nem mesmo equilíbrio nisso. Mas é diferente, quando você casa é diferente. E uma das coisas que é mais confrontadora e mais difícil para o casal, é que quando você está namorando e quando você está noivo, você brigou, teve uma DR, uma discussão, o que você faz? Vai para sua casa. Você fala, falou, valeu, você vai para sua casa, deixa a mulher lá na casa dos pais, canta pneu, sai bravo. Mulher fica lá chorando às vezes, ou então fica só tramando, que às vezes mulher é assim, né? Eu falei, tô brincando. A mulherada, cultos de mulheres que ocorreu aí, já tem um nome para falar mal. O pastor Alex. Mas cada um vai para sua casa. Você tenta ligar, e só chama. Vou nem ficar enchendo o saco não. Amanhã qualquer coisa eu ligo. Se no outro dia a mulher ainda está brava, a namorada está brava, o noivo está bravo, você fala, no outro dia eu ligo. Você vai às vezes, fica 2, 3 dias, uma semana, uma paz, né? Mas você sabe que está naquele negócio, mas quando você casa não é assim. Quando você casa, brigou, cada um vai para sua casa, mas é a casa dos dois. Não tem como. Tem que dormir na mesma cama. Não, aí dorme dorme no sofá, dorme na casinha do cachorro. Mas é mais confrontador, não dá para você ignorar. Quando você habita na mesma casa com outra pessoa, não dá para você ignorar. No casamento não dá para fazer isso. Quando a palavra de Cristo habita em nós também,
Não dá para resolvermos amanhã o que tem que ser resolvido hoje. Não dá para você ir dormir brigado com a palavra de Cristo. Não dá para você virar a sua cara e falar, vou tentar ignorar, hein? Vai que às vezes muda. Não, é imutável, é infalível. Não dá para você falar, vou resolver depois. Tem que resolver agora. Quando a palavra de Cristo habita em nós, coisas precisam acontecer. A mobília às vezes tem que ser trocada de lugar. Não dá para esse sofá ficar aqui. A palavra de Deus fala, não dá. Tem que mudar, tem que jogar fora. Ah, mas eu tinha um apego. A gente está falando da campanha do agasalho, a pessoa fala, mas eu tenho um apego com essa blusa, nem serve mais. Já colocou um braço, colocou outro, ficou que nem o Tiranossauro Rex, assim, ó. Que não dá para entrar mais. É aquela calça que a mulher tem que chamar uma amiga e falar assim, segura aí embaixo. E ela sobe em cima do armário e pula para tentar caber na calça. Mas tem um apego. Aí a palavra de Deus fala, não dá para ter mais isso. Aí você fala, mas se eu passar manteiga dá para eu entrar. A palavra de Deus fala, não dá para você viver desse jeito. Você fala, mas eu passei 20 anos da minha vida vivendo assim, por que eu vou mudar agora? Porque tem um novo morador em casa. Porque você não mora mais sozinho. Porque assim como o marido, não é mais você que toma as decisões. Não é você que manda mais. No caso do marido é a mulher. No caso nosso, como cristãos, é a palavra de Deus. Existe um novo morador na casa. Esse morador é a palavra de Cristo. Agora, certamente, nós podemos fazer esse tipo de interpretação mais pessoal e mais individualista. Que a palavra de Deus, que a palavra de Cristo habite em mim, habite em você. Mas o versículo 16, se nós formos fazer uma interpretação mais fiel àquilo que está escrito, a ideia não é somente que Paulo está falando que a palavra de Cristo habite em cada um de vocês. Mas Paulo está falando que a palavra de Cristo habite em vocês como comunidade, como igreja unida. Em vocês. Quando vocês se reunirem, que a palavra de Cristo habite em vocês. Não é somente um caso particular, não é somente um envolvimento particular com a palavra de Deus, mas é um envolvimento comunitário. Quando nós nos encontramos como igreja, existe aqui um mandamento comunitário. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E no versículo 16, Paulo, ele basicamente expõe o que é um culto cristão. Porque ele fala sobre palavra, ele fala sobre ensino, sobre aconselhamento. Ele fala sobre salmos, sobre hinos, cânticos espirituais, sobre gratidão a Deus. Que eu não vou falar sobre cânticos, sobre hinos, porque é o nosso próximo tema. Quando nós nos reunimos, uma pergunta séria para você. Quando você vem aqui na igreja, o que deve estar no centro da nossa unidade? O que deve estar no centro do nosso culto? O que tudo que nós fazemos, seja as canções, seja as orações, seja a manifestação do Espírito Santo, seja revelações proféticas, seja a oferta, seja uma paz do Senhor quando você entra, um abraço quando você vai embora. O que tudo isso, qual é o centro de tudo isso? O que deve estar no íntimo de tudo isso? O que deve reger as pregações? O que deve fundamentar os aconselhamentos? Não existe outra resposta, a não ser a palavra de Cristo. A igreja moderna, a igreja dos nossos dias, ela tem perdido isso facilmente e rapidamente, infelizmente. Nós estamos buscando ser agradáveis ao mundo. A igreja de hoje tem buscado ser agradável ao mundo. Em muitos altares por aí, o que se ouve é tudo, menos a palavra de Cristo. As pessoas são atraídas para a igreja, não é porque naquela igreja existe palavra de Cristo. Não é porque a palavra de Cristo habita ricamente naquele povo. Não. São diversos motivos. São os motivos mais variados possíveis. As pessoas já não estão mais atentas. As pessoas já não estão mais desejosas
em ter a palavra de Cristo habitando. As pessoas buscam outras coisas. Talvez você hoje veio até aqui buscando outra coisa. Talvez você veio, se trocou, pegou ônibus, Uber, veio de carro, veio de jegue, não sei. Mas você veio buscando qualquer outra coisa, menos a palavra de Cristo. Eu digo para você que você está errado demais. Porque tudo aquilo que nós rebaixamos, quando nós rebaixamos a palavra de Cristo, quando nós rebaixamos Deus, e nós colocamos qualquer outra coisa, que seja coisas boas, ok? Que seja o louvor, que seja a oração, que seja manifestações do Espírito Santo. Quando nós colocamos isso no lugar de Deus, e existe como fazer, porque naquele grande dia, muitas pessoas dirão a Cristo, olha, em teu nome eu curei, profetizei, fiz milagres. E Cristo vai falar, eu não te reconheço. É possível. Algumas quintas eu falei sobre isso. Quando você rebaixa Deus, rebaixa a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e coloca qualquer outra coisa, nós estamos criando novos ídolos. Novos ídolos. As igrejas estão preocupadas, e quando eu digo igrejas, eu digo nós, ok? Eu não estou falando de uma igreja A, B, C, não. Nós, como igreja, estamos mais preocupados em sermos reconhecidos pelo mundo. A igreja trabalha, e até certo grau talvez isso não é o problema, mas existe sim. A igreja quer ser reconhecida como a igreja mais tecnológica, a igreja mais inclusiva. Eu vi esses dias, eu entrando no ninho de mafagafo, mas eu vi esses dias um comentário muito bacana, porque o rapaz falou assim, é interessante essas igrejas que falam, aqui todos são bem-vindos. Só que você não tem uma pessoa fazendo libras, você não tem Bíblia em braille, você não tem rampa para deficiente, se todos é bem sugestivo. A igreja tem se preocupado em ser igreja para o rico. A igreja que onde o dízimo menor ali é 10 mil. Você entra, você está com a sua melhor roupa, você fala, meu Deus do céu, vamos pensar que eu sou mendigo aqui. A igreja preocupada. Igrejas preocupadas em ser a igreja do jovem. Ah, essa é a igreja do jovem. Até mesmo igrejas preocupadas em serem igrejas da família. E como eu disse, talvez não é de todo errado. É interessante você ter uma igreja que sirva bem as pessoas, que você tenha conforto, tecnologia. Olha, a gente está usando, isso é tecnologia, tem um telão aqui, tecnologia. Há um tempo atrás teria alguém com um cartaz escrito. Já pensou para achar em 66 livros da Bíblia, achar um versículo? Ia ser 6:2, o culto todo procurando assim. Ó. A igreja é para jovens, a gente tem o GC de jovens, a igreja é para a família, a gente tem culto da família domingo aí. Está aí. Mas essas não são as credenciais que a palavra de Deus, ela nos ensina a ter. Infelizmente não é raro, e eu digo infelizmente mesmo, com dor no coração, não é raro você ouvir uma pregação de um pastor, ou então de alguém que se diz pastor, ou então alguém que diz que isso é pregação, onde o pastor ele abre um versículo e nunca mais ele volta para esse versículo. Não sei se você já ouviu. Ele não explica, não falou nada, só abriu, deu na cabeça dele, aqui, qualquer um aqui, esse. Lê, e ele começa a falar um monte de groselha, fala tudo. Às vezes começa a revela tudo, revela CPF, revela. Mas a Bíblia mesmo não tem, não leu. Ou pior porque já aconteceu aqui, de convidados aqui, e que se dependesse de mim não pisavam mais, pelo menos não tinham mais oportunidade com o microfone. De pregar, falar, e dar cajadada e exortar a igreja, como se não houvesse pastor aqui. E apontar erro, apontar problemas. Aí no final fala assim, peraí, eu vou só abrir um texto, só para não falarem que eu não abri. É normal. Infelizmente tem sido cada vez mais normal. É por isso que a igreja tem se tornado analfabeta. Não sabe ler Bíblia,
não sabe compreender a palavra de Deus, não tem paixão pela palavra de Deus. A pessoa vem para a igreja, nem Bíblia traz. Não, Alex, eu trago no aplicativo. Ai, nem coloquei meu celular para carregar. Não ama mais. Não deseja mais. Quer tudo, quer ouvir tudo. Quer ouvir sobre vida financeira, sobre vida espiritual. Mas vamos sair desse negócio de Bíblia, é chato. Nós nos contentamos com palestras gospel. Palestras gospel, porque hoje em dia se coloca gospel no final, está liberado. A pessoa é expert em tudo, mas não abre a Bíblia, não tem Bíblia. Teve uns dias atrás, eu não falo isso para a glória dele não, até porque eu sei que ele não leva isso nesse sentido, mas eu acho muito bonito, e eu gosto bastante quando o pastor João tem oportunidade, eu já falei isso, falei para minha esposa, falei para algumas pessoas, gente, assim é bom você ouvir. Gente que fala e está exalando Bíblia. Aquela pessoa que fala com você e está escrito lá em Colossenses, está escrito lá em Hebreus. Sabe gente assim? Gente que você sabe que a palavra de Cristo habita ricamente. É aquela pessoa que em qualquer conversa consegue colocar um versículo, consegue colocar um texto bíblico, qualquer ação que ela toma. Você lembra o que aconteceu lá com os espias? Do nada a pessoa tira da cartola dela. É maravilhoso. Porque cada vez mais nos tem faltado isso. Igrejas que a palavra de Cristo habita ricamente. Pessoas onde a palavra de Cristo habita ricamente. Procuramos os gurus. Procuramos os gênios da lâmpada mágica. Porque se você pegar o lencinho dele, você esfregar em você, pronto, tem 3 desejos, ele aparece aqui, o apóstolo, o bispo, dizer que se arrepende, sai demônio, em nome de Jesus. A gente está atrás de revelação de gente maluca, que tira coisa da cabeça, que não tem compromisso nenhum com aquilo que é verdadeiramente ser profeta. Existem profetas hoje em dia, com certeza. Existem revelações que vêm diretamente de Deus, com certeza. Mas da mesma maneira que existem pastores que pregam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, existem também profetas que falam coisas que não tem nada a ver com Deus. É como um meme que tem na internet, aquelas figurinhas engraçadas, está Deus falando assim, fala para fulana que ela vai ter vitória na causa dela. Aí o cara, beleza. Irmã, Deus manda dizer que você vai ter vitória na sua causa. Aí está Deus, isso aí. E digo mais. E Deus, não, eu não falei isso. Digo mais. Não, você está falando de você mesmo. Existe, infelizmente existe. É por isso que a nossa igreja se preocupa, faz conferência profética, escola profética, justamente para a gente tentar auxiliar a igreja a entender, compreender isso. Mas as pessoas gostam. Olha como a igreja está hoje. Está bom, não está vazia, mas também não está cheia. Mas chega na sua casa e procura, eu não vou falar nome de igreja, veio na sua cabeça agora. Procura como é que estava ela hoje. Com a porta, com o Vale do Sal. Quase que entreguei, né? Não. Mas tem tudo. Com a campanha, com o sacrifício, com as 7 unções, com os 7 pulinhos. Está assim, está indo para o 7º culto. Tem que ter 7 no mesmo domingo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O professor, eu gosto bastante desse cara, professor e pastor Marcelo Berti. Ele é pastor da Igreja Fonte aqui em São Paulo. Uma igreja que está começando agora. Mas o cara, ele é inteligentíssimo, é um homem de Deus. Sobre um artigo, eu estava lendo para montar essa mensagem, um artigo sobre heresias modernas, falsos ensinos que acontecem nos nossos dias. Ele disse o seguinte: enquanto o show for mais importante que a adoração, a individualidade mais importante que a comunidade, a superficialidade mais importante que o ensino das Escrituras, a multiplicação de participantes mais importante que o discipulado cristão, a heresia não será apenas mais uma convidada no show de horrores. Ela
viverá ali. Às vezes, igrejas que pregam a palavra de Deus não vão estar cheias. Às vezes não são as mais benquistas. Porque às vezes ouvir duras verdades da palavra de Deus é difícil demais. Ouvir que você não tem que mais viver com a mesma vida que você tem vivido todo esse tempo, é difícil você ouvir. Ouvir que não dá para você continuar vivendo aí em fornicação com a sua namorada, com o seu namorado. Ah, mas já estamos noivos, já tem até data marcada, mas está errado. É casado? Não, está errado. Ouvir que você tem que largar a pornografia. Ouvir que você tem que largar esse vício de mentir que você tem. Tem que largar a fofoca. E com largar a fofoca, você tem que largar tudo. Até mesmo o choquei. Até mesmo fofocalizando, mas era a única coisa que tinha na minha tarde. Então vai ler a Bíblia. Achou outra. Pronto, revelação para você. Que você tem que largar essa vidinha individualista. Que você tem que largar esse seu jeito. Não, é que o meu jeito. Não, não é o seu jeito. Tem que ser o jeito de Deus. Que você tem que abrir mão das suas vontades. Ouvir que o evangelho não é essa coisa que, olha, você vai ter... Não, às vezes você vai viver a sua vida toda de aluguel. Ouvir que às vezes nós vamos sofrer. Ouvir que vir à igreja não é um passo de mágica para você. Não é porque você vem todos os domingos que você vai prestar o vestibular e as respostas vão vir na sua cabeça. Não é porque você é dizimista fiel, mas é um funcionário desleal, que o seu patrão vai te dar um aumento. É difícil a gente ouvir coisas assim. Porque o nosso cérebro automaticamente, ele ouve essas coisas e já começa a auto se justificar. Não é assim. Esse cara está falando de coisas aí que... mentira. Ou então, essa é a melhor. Mas você está falando de uma coisa que você também faz errado. Sim, porque ninguém aqui é perfeito. Mais uma revelação. Hoje o culto está cheio de revelação. Só não ouve quem não quer. Está vendo? Todo mundo aqui é imperfeito. Todo mundo. Imagina, eu, Wesley, Raiz, a galera do louvor principalmente errando as notas, errando bateria. Eu que fiz bateria, né, hoje, né? Todo mundo imperfeito. Ou então o Rafa esquecendo letra, né? A galera é imperfeita mesmo. Revelação aqui, Rafa. Estou revelando tudo hoje. É difícil ouvir essas coisas. Porque às vezes você vem à igreja querendo ouvir coisa diferente. Às vezes você fala assim, nossa, minha vida é tão sofrida, eu vou para a igreja e ouço que vou sofrer. Mas é a realidade. A Bíblia está falando que vai ser sempre aquela maravilha. Não. No mundo tereis aflições? Vamos ter. Às vezes você vai vir à igreja e ninguém vai falar nada para você. Você vai vir à igreja e não vai ter nenhum profeta que vai apontar o dedo para você e vai revelar alguma coisa. Você não vai ter direcionamento nenhum de que daqui 5 dias, 10 dias vai acontecer nada. Às vezes você vai vir à igreja e no culto você não vai sentir o arrepio. Pode acontecer. Às vezes você vai vir à igreja e você vai falar, nossa, o culto hoje estava meio travado. Pode acontecer. Porque o culto não é só para você sentir alguma coisa. A gente se reúne aqui não é somente para a gente sentir algo. Porque se fosse assim, vamos para um show. Um show de uma banda bacana. Sentir algo, vamos pular todo mundo de bang jump. Né? Vai lá da ponte, você está amarrado, pula. Você vai sentir uma adrenalina tão bacana. Eu não tenho essa coragem. Não tenho. Não tenho coragem de ir em montanha-russa. O culto acontece justamente para Deus. Quem tem que sentir alguma coisa é Deus, olhando para a gente e falar, receba esse louvor, receba esse culto. Você não tem que receber nada, eu não tenho que receber nada. Os nossos cultos têm que ser permeados pela palavra de Deus. Precisamos voltar a ser reconhecidos pelas credenciais que a Bíblia nos ensina a possuir. Precisamos voltar às Escrituras.
As nossas igrejas precisam ser reconhecidas como aquela igreja onde tem palavra. Olha, pode não ter fogos de artifício, mas tem Bíblia. E tá bom. Nós precisamos ser reconhecidos como cristãos que a Bíblia habita ricamente em nós. Da pessoa falar com você e só fala só de Bíblia, eu vivo isso, habita ricamente em mim, está transbordando em mim. O próprio Jesus fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. E glória a Deus pelos irmãos que estão falando de Bíblia a todo momento, a qualquer hora. Já acorda cantando um salmo, vai dormir lendo a Bíblia, que bom. Porque no momento da aflição, porque no momento da dificuldade, porque no momento do luto, porque no momento do desemprego, porque no momento em que os levantes vierem, no momento em que o diabo, ele bater lá na sua porta, é a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, que vai nos dar força, que vai nos consolar, que vai nos guiar, que vai nos levar, que vai nos levantar. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O povo da palavra é um povo que não tem somente a palavra nos seus cultos, mas tem a palavra no seu coração. Tem a palavra na sua unidade, tem a palavra nas suas reuniões. Que nessa noite Deus ele possa fazer brotar no nosso coração. Porque é Ele que faz. A realidade é essa. Tente você, por si só, amar isso. Você não vai conseguir. Porque vai chegar um momento que você vai falar, não, mas não. É Deus que faz brotar isso dentro de nós. O desejo por ter mais dEle, vem dEle. A fé vem dEle. A vontade de ter mais dEle, vem dEle. É por isso que eu oro, para que nessa noite Deus possa fazer brotar nos nossos corações um desejo ardente pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Que nessa noite, a partir de hoje em diante, talvez você não tenha vivido isso. Você busque isso. Me aprofundar na palavra de Deus. Não na palavra de um homem qualquer. Ver o que Deus ele quer falar para mim hoje. Qual que vai ser a parada hoje? Me fala aqui, Jesus. Vai para a Bíblia. Deus ele fala contigo. Deus ele pode falar com você. É muito difícil, compra uma Bíblia com uma tradução diferente, uma tradução mais atual. Vai ler a mensagem, como eu disse. Vai ler a nova versão transformadora, que tem uma linguagem também bem acessível. Mas procure, busque. Eu sei que os pastores aqui, eu sei que os voluntários aqui, eles amam quando alguém vem e fala, olha, me ajuda a entender mais a Bíblia. Me ajuda a compreender melhor, esse versículo eu não entendi melhor. Dá para me elucidar? Manifeste desejo. Ame isso. Porque talvez não tenha espaço hoje para falar sobre. Mas vai vir um tempo. Vai vir um tempo em que isso vai ser muito mais difícil do que hoje. Vai vir um tempo onde ter uma Bíblia é como ter um alvo nas suas costas. Vai ter um tempo onde o que nós fazemos aqui vai ser proibido. Alex, você está falando de governo? Não estou falando de governo atual nem nada. Eu estou falando que vai ter um tempo. E a própria palavra de Deus nos atesta isso. Perto do fim de todas as coisas, você vai lembrar desse dia, desses dias. Dias que você tinha a oportunidade de vir à igreja. E vai falar, naquela época era tão bom. Eu nem sei onde fulano está mais. Mas a gente está. Naquela época todo mundo se reunia, não tinha problema. Naquela época a gente podia ler a Bíblia, a gente podia assistir um vídeo na internet falando de Jesus. Vai vir um tempo. E não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que fala. Vai vir um tempo que a gente vai falar assim, como eu daria tudo, só para ler um versículo. Vai vir um tempo. E se nós não tivermos a palavra de Deus habitando ricamente em nós,
É interessante que esse termo, no grego, ele aparece, se não me engano, apenas 3 ou 4 vezes, no todo o Novo Testamento, ricamente, na mesma conjugação. E todas as vezes que aparece é sempre um ato divino, é sempre uma graça ricamente, é sempre uma misericórdia rica, e a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Sabe José, quando ele teve aquele período lá no Egito, sendo já governador, de bastante abundância, de fartura. Aí Faraó falou, beleza, mas e quando não tiver mais? E quando vier uma fome sobre a terra? Aí José falou assim, não, a gente vai ajuntar isso. E quando tiver a fome sobre a terra, a gente vai ter para doar. A gente vai ter para vender. É claro que a gente não vai vender a palavra de Deus, mas quando tiver seca sobre a terra, quando tiver seca sobre o seu coração, quando as noites escuras vierem, sabe aquela noite que vem o choro? Que o salmista fala assim, o choro dura uma noite, tem noite que dura muito tempo, tem noite que dura não uma noite, tem noite que dura uma semana, tem noite que dura um mês, tem noite que dura um ano, tem gente que está numa noite escura faz muito tempo. É nessa noite de dificuldade, de seca, que o Espírito Santo nos faz lembrar. Jesus ele fala assim, antes dele ir, vai chegar um tempo que eu vou ao Pai, mas vai vir um Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu falei. Sabe como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar? Se primeiro você tiver contato com isso. Ele não vai falar coisas, não, ele vai lembra aquele versículo, lembra aquela história, lembra aquele caso na Bíblia? Você lembra como Davi ele recorreu? Você lembra como João ele fez? Você lembra como Paulo resolveu? É isso. Mas é necessário que habite ricamente a palavra de Cristo em nós. O desejo da gente vir para a igreja e ouvir pregação. O desejo da gente conversar, em vez de ficar falando besteira, em vez de ficar contando piadinhas de duplo sentido, em vez de ficar falando de tanta coisa errada, tem tanta coisa boa para a gente falar. E a gente reclama que a gente está vivendo a mesma vida. E a gente reclama que não consegue largar os vícios. E a gente reclama que a pornografia continua sendo mais forte. Que os hormônios continuam falando mais do que você. Que a vontade de roubar, a vontade de mentir ainda é mais forte. Claro, vai continuar sendo. Talvez a palavra é só um visitante. Quando eu terminar a palavra aqui agora, ela vai embora. E você fala, vai com Deus, até o próximo domingo. Ou talvez até o próximo dia que eu vim aqui. Que a palavra mora em nós, ricamente no nosso coração. Que a palavra habite na nossa reunião aqui, habite na nossa comunhão como igreja. Que nessa noite nós possamos limpar a nossa casa, ajeitar as coisas, tirar o que tiver que tirar do lugar. Se for necessário, pinte novamente essa casa, reforme essa casa, para que o novo morador possa morar hoje ricamente em nós. Que a palavra de Cristo habite ricamente em cada um de nós. Que Deus, Ele nos ajude. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Se coloque de pé nesse lugar.